Poder. Foi. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite ao pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais. Primeiramente, eu convido a todos a fecharem os olhos, fazermos uma prece inicial. Vamos, por estarmos aqui nesta casa, inspiração para as nossas vidas no cotidiano. Vamos nos conectando com o nosso anjo da guarda, esse irmão querido que nos acompanha desde o nosso nascimento, que nos inclui no nosso dia a dia. Em nossa tela mental, vamos caminhando em direção à esfera da Irmã Maria, essa irmã querida, exemplo de abnegação e de perdão, e que ela possa colher o seu manto azul sagrado, nos inspirar a perdoar as nossas faltas, e que possamos compreender nossos irmãos, as nossas diferenças, que possamos ter amor com o próximo. Essa irmã querida que nos leve à esfera do seu Filho Jesus, esse irmão que nos deixou inúmeros ensinamentos vividos do Evangelho, a quem lembramos e buscamos seguir seus exemplos. Ao Mestre que nos deixou a prece de contemplação ao seu Pai, rogamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, vinde a vós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Nessa noite, nós vamos falar sobre laços de família, que foi também um tema mais de 20 anos, e nós vamos falar das nossas vidas. Tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez, no caso hoje? Ok. Então todos são adeptos, têm simpatia com a doutrina espírita, e a visão que nós vamos passar aqui hoje é voltada com uma visão espírita. Então nós vamos falar, em um primeiro momento, sobre o parentesco corporal e espiritual. A doutrina espírita nos ensina que não somos unidos de família por acaso. A formação de laços de amor e união. Por isso, grupos familiares sim se integram com afinidades trazidas de outras encarnações, mas também com a missão principal de fazer um resgate. E aí cabe um esclarecimento, né? Família corporal e espiritual. O nosso corpo procede, né, recordando, procede dos nossos pais, mas o não procede de um outro espírito. Nós já existimos antes dessa encarnação e de outras encarnações como espíritos. E nossas reencarnações que vão nos diferenciando com relação à nossa família espiritual, que nós vamos falar um pouco mais adiante. E numa família, essa família que nós estamos hoje, pode ter membros que são estranhos aos demais. Mas cabe lembrar que nós estamos na Terra, né, que é um planeta de provas e expiações, e nós temos que passar por essa prova com os nossos familiares.
o Mestre Jesus, em um dos inúmeros ensinamentos, nos deixou que devemos reconciliar com o nosso inimigo enquanto estamos caminhando com ele. Esse sentido de, em outras encarnações, aquela dificuldade que a gente tem com um marido, uma sogra, uma nora, a gente pode estar trazendo isso de vidas anteriores, né? E aí, falando um pouquinho mais sobre isso, então, aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo, um dos exemplos, né, de possibilidades. Né? Então, numa vida anterior, né, essa pessoa aqui tinha uma condição financeira boa. Outra reencarnação, essa mesma pessoa aqui invertida, as pessoas são as mesmas, só que elas estão em situações diferentes. E essas jornadas que nós temos anteriores e atual, essas jornadas, é como se nós fôssemos um grupo de teatro e cada um recebe um papel para exercer. Então, a cada nossa encarnação, nós desempenhamos um papel para resgatar coisas anteriores. Então, existe um planejamento espiritual antes de encarnarmos, considerando todas essas questões. Aos filhos, né? Aquilo que eu comentei há pouco, que às vezes a gente tem um problema e numa família e assim, não tem um motivo aparente nesse relacionamento, então ele está, por exemplo, aqui nesse outro exemplo, então, um pai ali no futuro, com problema com os filhos, mas no passado, ele era um ofensor desses filhos. E nessa encarnação aqui, está resgatando. Então, essa ingratidão que às vezes acontece, esses desgostos que a gente passa, são situações que ficam claras lá no nosso plano espiritual quando teve planejamento. Mas quando a gente encarna, a gente tem esse véu do esquecimento. O importante é assim, Deus não faz a prova para nós acima das forças daquele que a pede. E também Deus nunca fecha a porta do arrependimento. Então, se nós passarmos aqui uma encarnação e ficarmos constantemente desviando dos nossos problemas, das situações que nos apresentam, nós vamos perder essa encarnação. Evolução, de progresso espiritual e moral. Mas, lá no plano espiritual, a gente tem a oportunidade de um momento de resgatar, de ter um arrependimento. E Deus está sempre aberto com relação a isso, mas o importante é a gente não perder essa oportunidade que nós estamos tendo nessa encarnação. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre alguns valores, né? Porque hoje a gente percebe, principalmente com situações que eu vou falar um pouquinho adiante na adolescência, que estão acontecendo coisas que a gente deixou como pai, como avós, como tios, e mesmo aqueles que não têm nenhum filho, mas que são tios, são irmãos, são primos, quando a gente encarna, a gente traz defeitos, né, vícios de outras encarnações. E o que acontece? A gente, quando criança, e nós que somos pais, avós, tios,
principalmente os pais, nós temos a missão de que essas crianças, nós temos que facilitar que elas tenham uma evolução. E, ultimamente, eu entendo que a gente tem falhado em algumas coisas que depois acabam explorando ali na adolescência. Então, nessa parte de valores cristãos, por exemplo, a gente aqui na casa tem a evangelização infantil. A gente precisa plantar essa semente nas crianças. E a gente, nesse período inicial da vida deles, tem que ajudar a combater a questão de egoísmo, de orgulho, que são coisas que nós trazemos de outras vidas. Porque esse período é um momento para isso. E a gente tem que plantar a questão de sementes de valores cristãos nessas crianças. Porque a gente está vendo muitos problemas acontecendo na nossa sociedade por uma falta de amor, de uma compreensão, de um respeito com o próximo. E nós estamos passando por momentos que a gente precisa mais dentro da família e com as crianças desses valores cristãos. Por quê? Quando chega na adolescência, isso aqui é uma matéria que saiu no dia 30 de abril, no Fantástico, que fala sobre os adolescentes. O que acontece? Quando a gente não traz esses valores, a gente compra o nosso sossego das crianças lá, né? Passando um tablet quando vai para algum lugar, ou está em casa, né? A criança está requerendo muita atenção, a gente está terceirizando. Né? E aí, a gente tem num momento uma compensação imediata que é esse sossego. Não que elas não devam ter acesso a esses equipamentos. Não é isso. Mas a gente está exagerando nisso. E aí, o que acontece? Então, eu tenho um retorno imediato, que a criança sossega, mas também a gente vai desenvolvendo elas não terem limite de usar esses equipamentos. E isso vai gerando um problema mais adiante. E uma coisa que apareceu também na pandemia, né? Nós, lá com as crianças dentro de casa, ficamos desesperados com lição, que não sabia o que fazer, que era problema da escola, porque a gente estava desacostumado a dar aquela atenção. Eu estou assim, não é que é generalizando, gente, mas assim, são coisas que a gente vai aqui, ali, fazendo, deixando escapar, que depois vai explorar aqui, na adolescência. Então, assim, a gente acaba, às vezes, terceirizando que certas coisas a escola tem que fazer, a coordenação pedagógica tem que fazer, consultas com psicólogo. Então, assim, a gente precisa de ajuda de algumas coisas, mas a gente não pode deixar de ser pai integral. Então, assim, naqueles tablets, naquele celular, a gente sabe o que essas crianças estão, de fato, assistindo. Né? Eu vou dar um exemplo, assim, de dia a dia, né? Sábado passado, estava numa praça de alimentação no shopping, sentou um casal do lado da gente, com uma criança de uns 4, 5 anos, e a mãe estava dando o almoço lá para a criança. A criança estava comendo, estava interessada na refeição, mas na frente da bandeja estava o celular em pé. O pai estava nas costas do celular. O que estava passando ali? E eu estou aqui do lado e eu vi que estava passando. Estava passando 2 garotos lá, uma filmagem, entraram numa loja de brinquedos e aí eles estavam mostrando os brinquedos, o que era, não sei o que. Os pais já nem sabiam o que estavam passando ali. O menino nem estava olhando na tela naquele momento. Ele estava interessado na comida. Então, assim, não precisava daquilo naquele momento. Esse que é o problema. A gente despacha, mas a gente não sabe o que está passando ali. Ali, o que vai gerar nesse caso aqui? Uma coisa bem rápida, né? Essa criança está desenvolvendo ali com aquele vídeo, naquele caso, um desejo por um brinquedo que
os pais nem estão sabendo. E depois vai ficar infernizando, né, a cabeça dos pais por um brinquedo que eles mesmos geraram a situação. Então é isso que a gente tem que dosar. Por quê? Quando chega na adolescência, o adolescente já tem um monte de questão hormonal, questão de aceitação, transformação do corpo e a pressão de ter uma aceitação dentro de uma rede social, né, de várias redes sociais. E a gente acha assim, ele não está saindo, não está na rua, está aqui dentro de casa. Cada um quadro desse é um quarto de um adolescente. E a gente acha que está tudo bem. E não está tudo bem. Estão acontecendo coisas lá que a gente não está acompanhando. Então aquelas amizades digitais que eles têm nessas redes, na hora que dá problema, aonde que vai estourar? Vai estourar na nossa casa. Aqueles amigos virtuais não vão ajudar. Muitas vezes, na verdade, instigam essa situação, né? Pressão, depressão, autoflagelos adolescentes, está quase assim, 100% passando por esse problema. Então, assim, a gente precisa achar um ponto de equilíbrio para ajudar eles, mas a gente tem que trabalhar com isso antes. Para a gente poder dar mais condições deles ficarem mais equilibrados para poder enfrentar a vida. Por isso que eu falei lá no começo, lá das crianças, das semente cristã, justamente são esses valores que vão ajudar, que vão gerar situações que eles vão passar, que eles vão poder ter uma crítica. Hoje eles não criticam a situação para assim, isso aqui vai me dar problema, isso aqui está certo. Não, eles são assediados moralmente, constantemente. E aí, né, assim, só para fechar, o que a gente precisa, que é um parênteses que eu estou fazendo assim, que é importante dentro desse laço de família, né? Nós como pais, avós, tios, amigos, primos, enfim, dessas crianças, a gente tem que desenvolver essa amizade com eles, né? Esse grau de parentesco a gente tem que estreitar ele como tendo amizade, sendo amigos também. Por quê? Na hora que a coisa apertar, eles não vão ter receio de vir falar com a gente, porque vão sentir que tem uma confiança e não uma questão de reprimi-los. E isso é importante porque eles são bombardeados constantemente, as crianças e os adolescentes, e eles vão ter essa condição crítica e vão ter, pelo menos para perguntar para o pai, olha, vou fazer esse negócio. Se eles já desconfiarem que tem alguma coisa e vier comentar com a gente tem condições de orientar no começo, dar condições de apoiá-los. O que acontece na adolescência? A maior parte das vezes estão tudo lá no quarto, ficam horas, só saem às vezes para comer, às vezes nem para comer. E aqui uma passagem de mais uma assim, das inúmeras de Jesus, né? Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí o contexto do nosso laço familiar. Nós, quando estamos no plano espiritual, nosso laço familiar é muito maior do que o encarnado, porque a gente tem relação com encarnações anteriores com outros espíritos. Então, muitas vezes, às vezes, aqui, né, nós estamos aqui, conhecemos uma pessoa, cumprimenta ou dá um abraço, às vezes tem um sentimento, um calor diferente com algumas pessoas. E a gente não conhece ou conheceu daqui. São relações que nós tivemos com essas pessoas em outras vidas. E aí, quando a gente vem aqui, a parte da família espiritual, quando a gente está aqui encarnado, nós estamos aqui em núcleos diferentes para seguir uma missão e um resgate.
para a nossa evolução e para ajudar também a quem está conosco, né? Principalmente os pais, porque nós recebemos a confiança de ajudar as nossas crianças na jornada evolutiva. Aqui é uma cena de um filme brasileiro, Nada é por Acaso. Ele já saiu de cartaz, mas a gente consegue no YouTube ver. Tem 1h38 mais ou menos. E ele fala justamente dessas relações de vidas anteriores, com coisas que a gente está passando hoje, situações que a gente teve no passado que, em disposição com as pessoas, que às vezes aquela pessoa vem como seu filho, vem como esposa, como marido, vem como sogra. E esse filme é bacana porque ele vai contextualizando essas coisas, é um filme espírita. E a gente vai olhando o filme e vai se enxergando na nossa vida em algumas situações. E as coisas ficam mais claras, esse entendimento da questão espiritual, né? Nossos laços espirituais e esse que nós estamos hoje encarnando. Então, assim, a gente tem que ter sempre em mente, né? Deus sempre nos dá força, né? Sempre Ele é por nós. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não romper os compromissos espirituais que nós assumimos. Então, assim, diante de uma dificuldade, de uma prova que a gente possa estar passando, a gente se afasta, não se relaciona mais. Eu entendo que a gente tem que ter um período, às vezes, por conta disso, mas assim, a gente não pode abandonar algumas coisas que nos são apresentadas. A gente tem que seguir e procurar resolver e ajudar. E quem tem filho, quem é avô, tios, também a gente tem que ajudar essas crianças e esses adolescentes. Então, muitas vezes, né, os adolescentes estão naquela situação lá que a gente sabe, tem conhecimento, está em psicólogo, está com problema na escola, relacionamento familiar, a gente tem que tentar ajudar de alguma forma essas pessoas, principalmente nos dias de hoje. Né? Por quê? Deus levanta o sol para nós todos os dias, derrama a chuva, né? Nos acorda, Ele que nos fortalece, né? Que nos conduz pelos melhores caminhos. Às vezes a gente não enxerga esses caminhos, mas Ele está lá, Ele quer sempre o nosso melhor, a nossa evolução. E a gente tem que lembrar disso, principalmente nos momentos de provação. Né? E que nós lembremos sempre de tomar essa decisão, por mais difícil que ela seja, de seguir, né, na nossa jornada, no nosso dia a dia, naquele problema que a gente tem que resolver. Nós temos situações que não é só familiar, né? Às vezes nós não temos uma família tradicional, né? Não conheço meu pai, eu saí de casa cedo, mas nessa nossa existência nós vamos construindo outros laços com outras pessoas. Eu não digo laços amorosos, mas eu digo laços de afeto, de amizade. E aí a gente constitui mais uma outra família, que lá no plano espiritual a gente se entende, né? E aumenta essa família espiritual. Então, assim, no momento a gente vem numa família estruturada ou não, mas é a nossa família, é a prova que a gente tem que passar. E para finalizar, eu queria deixar uma frase final. Ajudemos sim, ajudemos aos outros. Quantos nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram do nosso ar, os próximos, porque são devedores de muitos séculos, né? Nós e os nossos próximos, tanto na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso caminho aí de vida,
junto aos nossos parentes, que são as nossas principais testemunhas de quitação. Então, assim, nós estamos reunidos aqui numa casa espírita, mas quem sabe nós também não fomos, não somos no plano espiritual, com certeza, também uma família, além dessa família aqui na casa. Eu finalizei aqui e eu convido vocês para fecharem os olhos para a gente fazer uma prece de Cáritas, que eu acho que tem a ver com o nosso tema. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, e ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja, que podemos voltar em paz para a nossa casa e lembrar sempre que nós estamos em missão, que podemos ajudar nossos próximos com a caridade. Muito obrigado a todos. Quem for fazer tratamento pode aguardar no salão.